Mateus capítulo 5, a partir do verso 19, a santa palavra de Deus nos diz o seguinte: qualquer um que seja, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Aquele, pois, que cumprir e assim ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder muitíssimo a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui, curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim ao expor a Tua palavra, Senhor. Não permita que eu fique nem aquém, nem vá além da Tua Escritura. Silencia-me se eu passar da Tua doutrina. Tem misericórdia da minha vida e tem misericórdia da vida dos meus irmãos, ao meditarmos na Tua santa palavra. Que nós possamos compreender tanto a gravidade da Tua lei, da Tua exigência, quanto o amor e a graça que nos vem através do Teu Filho, Cristo Jesus, e por meio do poder do Espírito Santo. Senhor, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nos auxilia a compreender um pouco mais da Tua palavra, para que possamos viver de forma mais justa, que a nossa justiça possa ultrapassar, exceder muitíssimo a justiça dos religiosos, dos falsos cristãos. Tudo isso, Senhor, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É o que te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última semana, nós vimos a relação de Jesus Cristo e a lei. E vimos que Ele não veio revogar, Ele não veio anular, Ele não veio piorar, Ele não veio melhorar, não veio amenizar, mas cumprir a lei. Jesus, Ele cumpre a lei e os profetas, obedecendo a lei e cumprindo as profecias, inclusive aquelas que dizem respeito ao nosso Redentor, ao Redentor que sofre a penalidade da lei pelos seus filhos, pelo seu povo, por aqueles que Ele haveria de redimir. Ele próprio é o cumprimento e a substância dos tipos, profecias e das ordenanças da lei. Nós falamos isso semana passada. Hoje nós veremos o relacionamento do crente, do cristão com a lei. Nós começamos a ver algo semana passada, mas hoje vamos um pouco mais a fundo nisso. E vimos nos versos que são pesados. Nós veremos o que Jesus quis dizer, que doutrina que Ele ensinou e como que nós podemos aplicar isso na nossa vida. Vejam, Jesus logo no início do seu ministério, Ele define de uma maneira muito clara qual é a sua relação com a lei e qual é cumprir. Já no início do seu ministério, de maneira muito clara, Ele define a nossa relação com a lei e qual é obedecer, e obedecer com maior justiça do que escribas e fariseus. E logo no início do seu ministério, Ele também nos diz como fazer isso. Quando Ele aplica então, a partir das próximas exposições nós vamos ver isso, as antíteses da lei, de como a lei foi ensinada errada, como os homens haviam compreendido e ensinado errado aquilo que Deus ordenou.
Assim, Jesus ele estabelece duas coisas aqui. A primeira coisa que ele estabelece é que o seu ensino, ele está em plena concordância com a lei e com os profetas. O seu ensino está em plena concordância com o Antigo Testamento. E a segunda coisa é que o seu ensino, ele é totalmente diferente dos religiosos da época, assim como dos nossos religiosos contemporâneos. Vejam, já afirmei e vou afirmar algumas vezes, Jesus ele não veio anular, piorar, tampouco facilitar as exigências da lei. Tampouco facilitar. E quando nós lemos esses versos aqui e prestamos atenção nele, há uma tensão que nasce no nosso coração a respeito das obras, a respeito da obediência à lei. Se a vossa justiça não exceder muitíssimo a dos escribas e fariseus, será que Jesus em algum momento, nesse momento especificamente, será que a igreja, a tradição está ensinando aqui a salvação pelas obras? Veja, Jesus ele cumpre a lei. Jesus nos regenera por graça. Depois de regenerados, nós podemos então nos arrepender e somos justificados. Ele nos faz templo do seu Santo Espírito, nos capacitando então à obediência da lei. Nós fomos libertos da condenação da lei. E aquele que tropeça numa vírgula da lei estaria condenado por toda a lei, mas essa condenação foi cumprida em Cristo Jesus. Ele nos liberta da condenação. Mas somos libertos também da escravidão do pecado. Escravidão essa que nos aprisionava à desobediência à lei. Nós só podíamos desobedecer a lei. A lei é espiritual, diz Paulo. E o homem carnal, ele não pode se inclinar para as coisas do Espírito. Ele nem entende, ele não compreende. Jesus, quando está falando sobre regeneração, no capítulo 3 de João, ele diz que o homem carnal, antes de nascer de novo, ele não pode nem ao menos ver o reino. Quanto mais a lei e a justiça do reino. Nós fomos feitos bem-aventurados, aptos à obediência e chamados a um discipulado através de Cristo Jesus. Ele nos chamou para discípulos. Vinde. Veja o seguinte, a Ordo Salutis, a ordem da salvação básica, envolve a eleição, a regeneração, o novo nascimento, a justificação, para depois a glorificação a qual nós aguardamos. Mas entre o homem justificado, entre ser justificado e glorificado, nós somos santificados. E esse processo de santificação é um processo contínuo durante toda a nossa vida. A partir do momento que nós vamos a Cristo, porque fomos chamados por Cristo, porque nós recebemos vida, e ouvimos então a voz do pastor, temos ouvidos para ouvir, esses ouvidos para ouvir servem para ouvir também as demandas da lei. E essa nova geração, esse novo nascimento, esse novo homem, agora cheio do Espírito Santo, está capacitado para obedecer à lei. Essa é a nossa vida cristã, senhores. É uma vida por um novo e vivo caminho. E esse caminho é a respeito de santidade. Ele é trilhado por um caminho de santidade e desenvolvido por um discipulado com Cristo até o dia que nós o veremos como Ele é. Nós ouvimos a voz do pastor e o seguimos. Nós o seguimos e o obedecemos. Obedecemos à lei. E por meio da obediência à lei, não somos salvos, mas somos santificados. Fomos salvos para obedecer à lei. A santidade, senhores, ela não é uma experiência única e final. Sabe aqueles cultos de libertação? Aí a pessoa vai lá e nunca liberta de nada.
mas não tem o culto de santificação. Ou deve ter, já sei lá, os caras inventam de tudo. Mas a santidade, a santificação, você não vai um dia na igreja, você não ouve uma palavra, ou naquelas igrejas que vem as pessoas e o pastor coloca a mão e coloca óleo, e coloca uma infinidade de parafernálias, e aí você sai dali agora santo. Não é assim que funciona. A santidade não é uma experiência única e final. É uma experiência contínua. Afinal de contas, o que é santo? O que é santidade? É ser separado. E separado do quê? Primeiramente do mundo. E depois das nossas próprias concupiscências, aos quais nós somos tentados. E como que nós somos separados das nossas concupiscências e do mundo? Aprendendo e guardando e cumprindo no poder do Espírito Santo a lei do reino dos céus. Ninguém, senhores, é salvo somente pela graça, para viver como quer. Quando as doutrinas da graça começaram a ser pregadas, e desde então, da Reforma Protestante até hoje, há muito mal entendido a respeito disso. Há aquilo que Bonhoeffer chama de graça barata, uma graça que não tem custo, uma graça que não tem arrependimento, uma graça que não tem mudança de vida, uma graça que não tem sacrifício, uma graça que não tem discipulado, uma graça que é entendida apenas intelectualmente. Ninguém que tenha sido regenerado e salvo por graça vive sem a prática de boas obras, obediência. Como Paulo diz em Efésios, as quais nós também fomos predestinados para andar nelas. Fomos chamados, diz Paulo em Tessalonicenses, chamados eficazmente para a santificação. A história da graça barata é terrível. E tem invadido as igrejas. E fica muito fácil. Veja, Jesus morreu pelos pecadores. Eu sou pecador. Opa, tá legal. Por enquanto aqui tá bacana. Ele morreu por pecadores, de graça. Não há necessidade de fazer nada. Ele pagou o preço totalmente, né? Ele nos justifica. Eu creio nisso. A salvação é pela graça, por meio da fé, eu creio nisso. E agora, deixa a vida me levar. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. O Bonhoeffer, ele escreveu uma coisa que é muito legal e eu vou falar 2 vezes nesta manhã. Só o crente é obediente, escreve ele. E é isso que nós temos ensinado desde então. Somente o cristão pode obedecer a Deus. Somente o cristão pode fazer aquilo que glorifica a Deus. Somente o cristão pode obedecer a lei de Deus. Nós já falamos isso. As boas obras dos ímpios são condenação para eles, apesar de servirem ao propósito de Deus, porque não foram feitos para a glória de Deus, foram feitos para obter algum resultado, para conquistar alguma coisa, ou em proveito próprio, ou para parecer bem, alguma coisa assim. Só o crente é obediente, mas ele não para aí, porque é muito fácil nós dizermos isso. Só o crente é obediente, então alguma obediênciazinha que nós fazemos, o mínimo possível, está valendo. Mas ele continua, é só obediente aquele que crê. E só obediente é o que crê. É muito fácil dizer que o crente é obediente, mas quando nós vemos a obediência, nós sabemos que aquele que é obediente é o que de fato crê. Falar é fácil, agir é mais difícil. E se você diz que crê, mas não obedece, talvez seja a hora de se autoavaliar, porque talvez, infelizmente, você nunca tenha crido de fato. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa romper com as amarras do seu coração nesta manhã. Em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer com as suas palavras? Vamos ver os termos que Jesus usou. Ele começa dizendo qualquer, seja quem for, quem quer que seja. Note,
Quem quer que seja, gentil ou judeu. Ele está falando de obediência à lei e ele começa falando em qualquer. Ele não está dizendo que isso é apenas para os discípulos imediatos. Ele não está dizendo que isso é apenas para o povo judeu. Ele não está dizendo que é apenas para os gentios. Ele está dizendo qualquer um, todo aquele que o quê? Violar. Todo aquele que violar. É a mesma ideia do destruir que nós vimos na semana passada. Aqui de abrandar, anular a exigência da lei, anular a exigência de um destes mandamentos. Qualquer um que anular a exigência de um desses mandamentos. Quais mandamentos? Por menor que ele seja, de Jesus. Menor que ele seja. É um superlativo mínimo do termo micros, que vem o nosso micro. Por mais pequenino que seja esse mandamento, o mais insignificante que seja o mandamento. Aqui nós já aprendemos que existem mandamentos maiores e menores. Mas também aprendemos que a violação do menor, que o tropeço numa vírgula, nos faz réus de toda a lei. Veja, e não é apenas violar, mas ensinar aos homens. Qualquer um que violar e assim ensinar os homens. Há mandamentos maiores que os outros, mas aquele que violar e aquele que assim ensinar os homens, mesmo que o menor dos mandamentos, o que acontece com ele? Ele será chamado o menor no reino de Deus. O menor no reino. Chamado é provavelmente aquele termo que eu já falei para os irmãos, um passivo divino. Chamado por alguém divino, um chamado por Deus. Ele será chamado então por Deus, o menor. E sendo chamado por Deus, portanto, ele será o menor. O pequeno, o mínimo. E depois nós vamos ver a implicação disso, porque não há hierarquia no céu. Aquele, porém, continua Jesus, que os cumprir. O que é cumprir? É colocar em prática, é fazer. Pode ser traduzido como, mas quem agir cumprindo. O verbo grego fazer, ele serve para o propósito ativo de muitos outros verbos. Agora veja a relação violar e ensinar, mas há uma segunda relação, cumprir e ensinar. Notem o peso do ensino, a obrigatoriedade do ensino e o problema do ensino errado. Veja, Jesus ele põe, apesar de falar a respeito do ensino, a prática primeiro, nos dois casos. Então a prática vem antes da pregação, viver vem antes de falar. Os escribas e fariseus, eles ensinavam, eles pregavam, mas eles não viviam aquilo que eles praticavam. Esse é o grande problema. E ainda por cima, eles pregavam errado. E ainda por cima, ensinavam errado. Não bastava fazer o errado, mas ensinavam os outros e levavam assim os outros também ao erro. E isso é sério. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar de Jesus, será chamado grande, chamado novamente um passivo divino. Chamado por quem? Chamado por Deus. E se é chamado por Deus, então será grande. E aqui é um superlativo de forma, tamanho, medida. O termo também assemelha-se ao português, megas. Será grande. Deus o chamará de grande. E aí Jesus, como se já não bastasse isso, vai para o segundo verso e diz que se a vossa justiça, e que termos fortes, senhores, o que é justiça? Isso é a sua própria vida de praticar e ensinar. O que é a justiça? Praticar e ensinar a vontade de Deus. Ele está falando a respeito de uma conduta obediente e justa.
A obediência que Deus requer dos homens, que Ele exige dos homens, e que é possível apenas quando a lei ela for encarada como uma alegre inspiração e não como um fardo, como os escribas e fariseus tornaram a lei. Um fardo, algo pesado, mas uma alegre inspiração, amorosa. Essa obediência, essa justiça, ela deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. Jesus não para, senhores. Exceder é ter em abundância. O termo ele designa o transbordar de um rio para fora das suas margens. Isso é o que é exceder, é superar as margens, é superar então a justiça dos escribas e fariseus. No grego, Jesus está dizendo que a vossa justiça deve exceder mais que. No grego, é exceder mais que. Por isso que eu falei exceder muitíssimo. Mais do que é usado como um comparativo aumentativo. Ele está comparando com a justiça dos fariseus, mas está dizendo, ó, tem que ser maior, muito maior. A ênfase aqui é que é grande. Ele está basicamente dizendo que se a vossa justiça não estiver disponível em maior proporção, se ela não exceder muito, se ela não superar muitíssimo a obediência à vontade de Deus, comparada com a obediência dos religiosos, ela tem que superar muitíssimo. Se não superar, o que aconteceria? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós já vimos essa expressão também na semana passada. É novamente um duplo negativo. Me. São dois termos para dizer não. Não, nunca, não, jamais. É a mais forte negação possível de um acontecimento futuro. Uma dupla negação na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito daquele que não exceder a justiça dos religiosos. Portanto, aqueles que não praticarem e ensinarem uma justiça, uma obediência à lei muitíssimo superior à dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma, nunca, jamais entrará no reino dos céus. Já dá para a gente se ajoelhar e chorar até meio-dia? Como que está a nossa obediência ao menor dos mandamentos? Como que está a nossa obediência e o nosso ensino ao menor dos mandamentos? Em segundo lugar, qual doutrina Jesus está ensinando aqui? Eu espero que você esteja, no mínimo, assustado. Não sou o Jonathan Edwards, mas esse é um bom momento para se segurar na cadeira para não cair no inferno. Esse é um momento para o coração bater mais forte, entender a seriedade da palavra de Deus, a seriedade do Evangelho, e entender que a igreja cristã não é uma brincadeira de faz de conta. Onde eu vou todo domingo com a Bíblia, fui batizado, participo da ceia, canto uma música, faço uma oração, dou uma oferta e vou para casa. Jesus acabou de afirmar que o menor dos cristãos, ele deve ter uma obediência que excede sobremaneira a dos fariseus e dos escribas, a dos religiosos. Senhores, não há como amenizar, não há como diminuir a seriedade desta demanda, não há como relativizar sem ser culpado de estar tirando uma vírgula da palavra de Deus. Nós já vimos, Jesus ele não muda, ele não anula a lei. Jesus não é um novo legislador, mas ele é o fiel explanador da lei que já foi dada, nos afirma Calvino.
que foi dada inclusive por ele. Jesus, entre o cristão e a lei, ele não dispensa os seus discípulos de cumprir a mesma. Pelo contrário, ele enfatiza a exigência da obediência. Cristianismo, senhores, é um eterno discipulado, é obediência, não é resolução de problemas, não é bênçãos materiais, não é aplacação de culpa, não é para se sentir bem. E a fidelidade agora, ela não é apenas exigida no cumprimento do menor dos mandamentos, mas abrange também a fidelidade com que se ensinam esses mandamentos. Nós não podemos esquecer, todavia, que Cristo está proclamando o Evangelho. Fui na igreja hoje e o pastor pregou sobre salvação pela lei. Não estou pregando salvação pela lei. Não estou nem ao menos pregando a lei, apesar de estar falando constantemente na mesma. Nós estamos no Evangelho. Jesus está falando do Evangelho. Então isso de alguma forma faz parte da boa nova. De alguma forma isso é boa nova do Senhor. O escriba, senhores, ele dedicava a sua vida ao estudo e à prática da lei. A vida dele era isso. O fariseu, além da lei, ele não estava satisfeito com a lei. 613 mandamentos não estava bom para ele. Ele acrescentou um código extra de conduta, ainda mais rígidas, com regras que ultrapassavam a Escritura, porque eles eram mais santos. Como que nós vamos exceder? Mas não é só exceder. Como que nós vamos exceder muitíssimo a justiça dessas pessoas, sendo quem nós somos? Pecadores, desobedientes. Como que nós vamos exceder? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender quais foram as falhas desses homens, para não cair nos mesmos erros, repetindo os mesmos erros. E o primeiro erro deles era a sua religiosidade externa e formal. Uma religiosidade de forma, exterior, para demonstrar para os outros. E esse, senhores, é um erro muito fácil de cair, e talvez nós mesmos possamos ser acusados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como acusou os fariseus, de sermos sepulcros caiados. Podemos ser acusados. O que é um sepulcro caiado? Nas sepulturas, elas recebiam uma demão de cal para prevenir que os passantes se contaminassem culticamente, que eles se tornassem impuros ao culto por entrar em contato com um cadáver. Então a sepultura era, caiada, passada uma demão de cal, e ficava bonitinho. Dentro tinha morte, mas fora ficava bonitinho. Muitos de nós, senhores, escondem através de uma fina camada de cal, morte, erros, podridão, vermes, mas exteriormente um aspecto santo, bonitinho, Bibliazinha debaixo do braço, cabecinha baixa na oração, amém na hora certa, indo à igreja, comprando de vez em quando um livrinho cristão, mas tem uma fina camada de cal, que às vezes os homens não conseguem ver, mas está patente aos olhos de Deus. É a respeito disso que Jesus vai falar mais à frente. Veja, esses homens, eles achavam que o adultério era apenas um ato físico. Esses homens achavam que o assassinato era apenas um ato físico. Então bastava não chegar às vias de fato com uma outra mulher, um outro homem, e eles podiam nutrir os pensamentos mais sujos e baixos.
eu não cheguei a fazer. Bastava não chegar às vias de fato e matar um outro homem, e eles podiam nutrir os pensamentos mais odiosos, raivosos e vingativos. Mas não matei ninguém. Eles não compreendiam a lei. Veja, a justiça dos fariseus, ela desprezava o coração. A justiça dos fariseus desprezava o interior do homem. E nós aprendemos com Jesus Cristo que é do coração, é do interior do homem, é ali que vem a fonte de toda ação. A justiça deles era apenas externa. E a nossa? É só externa? O que o nosso Senhor vê nos nossos corações? Assim como um copo mal lavado, eles preocupavam-se apenas com o exterior. Sabe, você pega um copinho, eu não digo aquele copo sujo, assim como você vê nos botecos no Rio. Os copos não são nem translúcidos. Mas assim, ele está bem lavadinho. Você pegou ele está bonitinho, está lavado. E aí você pede um copo d'água, e aí recebe aquele copo d'água, e quando você vai tomar, você sabe que antes alguém tomou algum suco ali, só passou uma aguinha. Agora não é mais suco, não é mais água pura, tem aquele negócio com cheiro, com sabor. E aí você toma, né? Você fica meio assim, diz, não estou com tanta sede não. O exterior está bonito, mas o interior está contaminado. Preocupavam-se só com o exterior. Jesus aqui, senhores, ele está falando com bem-aventurados, com crentes, com regenerados, os quais ele descreveu da seguinte forma: bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Vós, de Jesus, aos fariseus, vós sois aqueles que vos justificais diante dos homens, porém Deus conhece o vosso coração. Senhores, nós não podemos nos justificar diante dos homens se o nosso coração está podre. Um dos grandes erros do cristianismo atual é lavar o exterior, deixar o interior podre. A pessoa entra no cristianismo como num mimetismo. Ela tenta se parecer com o cristão, e o cristão tenta se parecer com o mundano, para parecer moderno. Então você muda a sua roupa, as roupas ficam mais decentes, mas o interior continua adúltero. Você muda o seu palavreado, agora não fala mais palavrão, é amém, glória a Deus, misericórdia, fica até chato. Mas aí você começa a arranjar, ou você começa a falar palavras podres dando ordem a Deus, ou você arruma substitutos, né? Como eu já vi muito crente fazer, meu chapéu. O cara queria dizer pi, 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 pi. Não, eu não falei, mas a intenção está ali. Aí você olha e conhece na rua pelo vestir o crente, mas não pelo ser. Vós sois aqueles que vos justificais diante dos homens, porém Deus conhece o vosso coração. Contudo, senhores, há um erro que está no extremo oposto do desprezo à lei. Um erro é o desprezo à lei. O extremo oposto, que é uma forma de desprezo também, chama-se legalismo. E isso é terrível. É terrível primeiro porque o legalista imagina, na sua forma vã e pecaminosa de pensar e temerosa de pensar, que ele cumpre a lei. Ele imagina que está cumprindo de fato a lei. Ele imagina que consegue cumprir a lei sozinho. Mas há ainda outra atitude mais perversa. O legalista, ele gosta de fazer tudo com o umbigo colado na cerca da lei. Ele gosta de ir no limite da lei. Além de esquecer da graça na aplicação da lei, veja, o legalista, ele está com o umbigo na lei, louco para passar a cerca,
Mas alguém botou o pezinho um pouquinho para frente da marca da lei, ele já está mandando para o inferno. Ele já está entregando para Satanás. Alguém tem receio de chegar perto do limite da lei, ele já está dizendo que entrega para Satanás, porque é um homem que não tem fé, é um homem que está amarrado a alguns preceitos. Eu não, eu vivo no limite. Ele gosta do limite. Ele não obedece de coração, ele trabalha nos limites legais, procurando brechas na lei para poder se mover. Nós vimos os fariseus fazendo isso constantemente com Jesus, mas e isso? Mas e aquilo? E pode aquele outro? Nós vemos isso ainda na igreja. Tem sempre um mas, tem sempre uma justificativa, tem sempre um questionamento. Mas e se for assim? E se for assado? E dessa outra forma? Senhores, quem pergunta muito se pode isso ou aquilo, não está preocupado com o interior do coração, não está preocupado com o espírito da lei, mas ele apenas quer ver até onde ele pode ir para satisfazer as suas paixões, satisfazer os seus prazeres, satisfazer as suas concupiscências sem ser castigado. Até aqui dá. Ah, eu posso isso? Qual é o limite? Até onde que eu posso ir? Criança é normal fazer isso. Ela vai até no limite, até levar um tapa, e aí ela fala, não, aqui é o limite. Mas nós crescemos e continuamos fazendo isso com Deus, com a lei de Deus. O crente bem-aventurado, ele sabe que a queda, ela ocorreu por causa do desejo, como nós vimos esta manhã na escola bíblica, por causa do orgulho, da transigência interna, de se permitir ficar olhando para aquilo que não podia, desejando, dando ouvidos àquele que disse, não, pode pegar, não dá nada. O segundo erro é um parente próximo desse primeiro. Ele observa os aspectos cerimoniais da lei, desprezando o aspecto moral da lei. Ele avança sobre a liturgia do culto e da vida e estabelece que a forma correta é muito mais importante do que o conteúdo. Vejam, o culto, e a gente fez essa defesa aqui, o culto tem uma liturgia. Assim como a nossa vida deve ter uma liturgia. Deve ter um rito diante de Deus diário. Nós estamos sempre corem Deu, sempre diante de Deus. Agora, quando isso vira um legalismo, e a forma importa mais que o conteúdo, aí é terrível. As pessoas começam a se expressar com ações mecânicas, automáticas, obrigatórias. Não interessa se a sua igreja, você bate no pé, não, nossa igreja nós só cantamos salmos. Nós não somos igual esses cristãos mais fracos, que cantam o Pai Nosso, como se o Pai Nosso não fosse inspirado. Nós só cantamos salmos. Não adianta só cantar salmo com a cabeça na lua, e com o coração no inferno. É só a forma. Ah, nós servimos a ceia de tal maneira e fizemos todo o ritual, está tudo certinho, mas não adianta se você não discerne o corpo, se você vem sem arrependimento. Uma forma moderna de fazer isso é o Shabá cristão, vir ao culto domingo, né? Não, nós guardamos o Shabá cristão e vamos no dia do Senhor à igreja. E aí no dia do Senhor, eu dou para o Senhor 2 horas de manhã e o resto do dia do Senhor é meu dia. Então eu administro como eu quiser, eu faço o que eu quiser. Esquece que o descanso é no Senhor. Esquece que é um dos 10 mandamentos. Esquece da riqueza, da força que é dado, que é ministrado aos corações daqueles que guardam. O terceiro erro é estabelecer regras de homens e limites à lei. Jesus, ele condena a prática farisaica de dar uma oferta a Deus e não auxiliar pai e mãe. Vocês lembram disso, né? Ele vai lá e bate nos religiosos.
Vocês pegam e deixam o pai e mãe de vocês com necessidade. Diz, não, isso que eu podia dar para vocês, eu vou dar de oferta na igreja. Então, e como eu estou dando de oferta, é mais importante. É por isso que Jesus sempre vai usar uma fórmula, daqui por diante, nas antíteses do erro da lei e da lei de verdade. Ele sempre vai dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos. E não vai dizer, está escrito. Honrar pai e mãe, está escrito. Está escrito. Não existe oferta que seja mais importante que honrar pai e mãe. Ouvistes, eu porém vos digo, de Jesus. Jesus mostra que não veio destruir a lei, mas defendê-la, ensinando-a corretamente, com autoridade. Perigosa coisa é revogar o menor dos mandamentos de Deus, tanto na doutrina quanto na prática. Diminuir a sua força, diminuir a sua abrangência, enfraquecer a sua obrigatoriedade. Não, isso é terrível isso hoje na igreja, senhores. Para muitas igrejas, o Antigo Testamento é só uma perfumaria. Na Bíblia, é só um livro de história. Vale só pelos salmos. Que coisa terrível. Jesus não anuncia uma lei mais branda. Ele cumpre a antiga lei, e o seu Espírito atua em nós conforme a eterna justiça de Deus, e a eterna justiça de Deus é demonstrada na lei de Deus, que nós somos chamados a obedecer no poder do Espírito Santo. E aí eu me junto a Spurgeon, que orou o seguinte: seja eu pequeno ou grande na terra, faz-me grande em obediência a Ti, Senhor. O quarto erro é que o uso incorreto da lei não humilhava os religiosos da época. E se não os humilhava, não os conduzia à graça divina, mas fazia-os satisfeitos aos seus próprios olhos. Eles se justificavam a si mesmos. Eles achavam que estava legal, que estava bem, que estava bom, que faziam o necessário. Os fariseus restringiam o alcance da lei ao que era conveniente para eles. Isso fazia deles, nas palavras do próprio Jesus, justo aos seus próprios olhos. O seu objetivo final não era o de glorificarem a Deus, mas a si mesmos. A si mesmos. O bem-aventurado, ele é faminto. Ele tem fome e sede de justiça. O bem-aventurado, ele tem fome e sede de justiça e sabe que vai ser saciado, completamente saciado por Deus. Ele não tem a justiça própria. Ele não se sacia, não se satisfaz consigo mesmo. O bem-aventurado ora como aquele publicano que Jesus falou, orava. Ele ora de cabeça baixa. Ele ora batendo no peito e dizendo: sede propício a mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Concede a mim, Senhor. Esse é o bem-aventurado. Mas aquele que é justo aos seus próprios olhos, ele já ora como o fariseu: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Obrigado porque eu sou melhorzinho, porque eu sou mais excelente. Ora, quantos de nós já não se acharam melhores que os ímpios? Quantas vezes você não se achou o último biscoito do pacote? Quantas vezes você não se achou superior aos ímpios por ser um cristão? Quantas vezes você não se achou mais digno que aqueles condenados ao inferno? Quantas vezes você não se achou mais santo do que todos os outros? Porque obedeceu alguma coisa, porque fez alguma coisa, porque viu o outro errando e se regozijou. Obrigado, porque eu não sou como esses ímpios, eu sou justo. Quantos de nós não desprezam a graça
e ficam confiando num mérito demoníaco, pessoal, humano e anticristão. E assim, senhores, nós já conseguimos silenciar tanto o falso crente quanto aqueles que poderiam nos questionar se Cristo estava ensinando salvação por obras. Salvação não é por obras, é por graça. Jesus, ele não veio ensinar salvação ou justificação por obras. Os judeus, eles calcularam com grande paixão todos os mandamentos, 613 mandamentos, e ainda separaram bonitinho. São 365 proibições e 248 ordens. Faça. Separaram tudo. Ainda juntaram mais um código de honra. E a nossa obrigação, tirando o código de honra, é exceder todos esses 613 mandamentos. Exceder muitíssimo. Tudo isso, senhores, é a condição de entrada no reino. Mas aí alguém pode dizer, mas a salvação não é por graça, a salvação não é por meio da fé, a salvação não é pela justiça e obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que é. Ninguém está dizendo o contrário. Mas a salvação não é pela fé, pela graça, aos eleitos, não importando aquilo que fazem. Porque aquilo que fazem demonstra aquilo que de fato são. Filhos ou sepulcros caiados, joio ou trigo, filhos de Deus ou filhos do diabo, o que nós somos? Não basta entender que Cristo veio salvar pecadores, como eu disse no início, e eu sou pecador, logo, e a salvação é pela graça, basta crer. Isso não é evangelho. Isso é para fazer apelo emocional e juntar gente e dinheiro na igreja. E é por isso que nós vemos a igreja crescer e multiplicar e não vemos os frutos dessa igreja na sociedade, porque não é igreja. São várias e várias sinagogas de Satanás, cegos guiando outros cegos. A verdadeira marca de um crente é que ele esteja demonstrando a sua fé mediante as boas obras. Nós vimos isso semana passada. Nós não temos que ser luz, nós somos luz, ou não somos bem-aventurados. Nós somos sal, não somos ordenados, sejam sal. Vocês são sal, vocês são luz. Deixem a luz de vocês brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Eles têm glorificado ao Pai pelas nossas obras? Repito, Bonhoeffer, só o crente é obediente, e só é obediente aquele que é crente. Nós não somos salvos porque obedecemos mais pontos da lei. Vamos lá, são 613 mandamentos. Os judeus, ninguém consegue obedecer tudo. Obedeciam 450 pontos. Você chegou em 460. Nossa, você excedeu, né? Não é dessa forma, senhores. O bem-aventurado, ele é a antítese do fariseu. Ele é o contrário do fariseu. Ele é o contrário do falso crente. Ele não tem justiça própria, mas ele faz de tudo para andar no caminho da justiça do Senhor. O bem-aventurado tem uma justiça e obediência que excede a dos fariseus, porque é uma justiça de coração, interna, não externa e formal, não para os outros verem, não para enganar os outros. O crente sabe que o Senhor sonda os corações, e o crente sabe que é o coração que faz com que uma obra seja boa ou não seja. O crente sabe que as boas obras serão avaliadas pelo coração, e não o coração pelas boas obras, que o nosso Pai não se deixe enganar. O crente, ele foi regenerado, e a sua nova natureza, ela anseia por obedecer à lei de Deus. Ele se desespera, ele tem fome, tem sede, ele chora pela justiça de Deus. A lei
que segundo Jeremias 31 foi inscrita, impressa nos nossos corações e na nossa mente. Para quê? Por quê? Para desprezarmos? Só de brincadeira? Jeremias 36 ainda diz o seguinte: porém dentro de vós o meu espírito. O crente tem o espírito. Não existe crente sem espírito, aí é não crente. Porém dentro de vós o meu espírito. E presta atenção no imperativo. E farei que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e os observeis. A lei foi impressa na mente, no coração. Nós temos o Espírito. E o Santo Espírito de Deus faz com que nós andemos nos estatutos e guardemos os juízos e observemos. Isso é obedecer, senhores. Veja, Cristo não anula a lei, Cristo cumpre a lei. Veja, o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, não anula a lei, antes obriga a obediência à lei. Veja, a graça não anula a lei, antes a graça capacita a obediência de coração. Para o bem-aventurado, os mandamentos não são pesados, como diz João na sua primeira carta. A justiça do bem-aventurado é tal que significa que o coração, e não só os feitos externos, está certo. Sim, certo como o próprio Deus Santo vê, diz um teólogo. O bem-aventurado, ele não interessa se ele fez alguma coisinha e as pessoas bateram palma. Oh, que legal, que bom que você fez isso. Ele sabe que fez aquilo por vingança às vezes. Ele sabe que às vezes fez aquilo para se mostrar. Ele sabe que fez aquilo às vezes por medo de Deus, ou para tentar galgar alguma posição de Deus. Ele se quebranta. Ele vai para casa, ele chora, ele diz: Senhor, me perdoa, porque até naquilo que eu faço de bem está contaminado com a minha malignidade. Seja tu engrandecido e eu diminuído, seja tu verdadeiro e eu sempre mentiroso. Tu é verdade. Quando a justiça da lei age sobre os nossos corações e não apenas sobre as nossas ações, aí nós excedemos a justiça dos fariseus. Paramos de ser uma coisa exterior para ser interior. O cristianismo começa de dentro para fora, é como um novo nascimento, com um novo coração, com a lei impressa no coração e na mente. Não de fora para dentro como é feito. E nós, bem-aventurados, quando nós tivermos feito tudo, se tivermos, porque nós sabemos que não conseguimos obedecer a lei, mas vamos lá, quando tivermos feito tudo, nós precisamos ainda negar a nós mesmos e dizer: somos servos inúteis, porque só fizemos aquilo que foi mandado, e confiar então somente na justiça de Cristo, e dessa forma poderemos ir além dos escribas e dos fariseus, nos ensina o puritano Matthew Henry. É dessa forma. Ainda que você tenha feito tudo bem certinho, a lágrima brota e diz: Senhor, eu sou um servo inútil. É na tua justiça, é a tua graça, é a tua misericórdia. Não é a minha obediência, não é o que eu faço. Afinal de contas, senhores, o bem-aventurado, ele não está diante de uma lei não cumprida. Bonhoeffer ensina isso. Nós não estamos diante de uma lei não cumprida, mas nós estamos diante de uma lei que já foi cumprida. Mesmo antes de nós começarmos a obedecer a lei, ela está cumprida. A exigência da lei já está satisfeita. A justiça reclamada pela lei, essa justiça já existe e foi conquistada na cruz do Calvário e na vida do nosso Senhor. É a justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não estamos diante de uma lei não cumprida.
O Evangelho de Jesus, ele não está contrastando liberdade da lei e observância. A observância nunca foi retirada. Ele contrasta a falta de observância e a observância plena de Jesus Cristo. Observância é essa que retira o bem-aventurado de debaixo da maldição da lei. Não somos julgados pela lei. Não somos condenados pela lei. Só que jamais nos tira da jurisdição da lei. A lei não foi abolida. Uma coisa é a lei estar sobre nós. Outra coisa é, através dessa lei, a condenação está sobre nós. Outra coisa é a lei estar sobre nós, nós estarmos debaixo da graça de Cristo e a condenação não estar mais sobre nós, porque o Cordeiro de Deus carregou nos seus lombos. Praticamos a lei perfeitamente quando unimos a obediência de coração com o mérito de Cristo Jesus, que nos imputou a sua justiça. Nós obedecemos de coração, com todas as nossas forças, mas sabemos que o mérito não é nosso, é de Cristo. Que todo o bem que fizemos, fizemos por causa da graça de Deus. Que tudo aquilo que nós temos porque foi dado por Deus. E por que se vangloriam ainda? Pergunta Paulo. Como se não tivessem recebido. Assim, a vida do bem-aventurado é de submissão e prática de coração da lei. Ele não quer saber dos limites. Posso ir até aqui? É de coração. Pedro, quando vai dar uma de religioso, quando Cristo está ensinando para ele a respeito da anulação da vigência dos animais impuros, o que Pedro diz? Jamais coloquei coisa impura em minha boca. Veja, ele não estava tentando ir no limite. Que nós consigamos conciliar isso. Jamais colocamos coisas impuras diante da nossa boca, dos nossos olhos, no nosso coração. E dependemos da graça de Jesus, daquilo que Ele santificou. A única justiça, senhores, aceita no reino de Deus é a perfeita justiça. Lutero ficou louco com isso. Até Lutero entender que a salvação é pela graça mediante a fé. Ele mesmo confessa e escreve que ele odiava a Deus. Porque como é que eu vou obedecer? Eu tenho a ordem de obedecer, mas eu não consigo. E tu sabes que eu não consigo. E me exige isso. E aí, aquela oração de Agostinho, dá-me o que tu pedes, e pede o que quiser. Quando Lutero entende que foi feito, e agora a nossa obediência, ela está debaixo da justiça de Cristo Jesus, que a nossa obediência é imperfeita, e por isso ela não pode ser aceita, porque só é aceita a obediência perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não aceita meio certo, Ele não aceita quase lá. Cristo foi perfeito, e é por causa dessa perfeição que nós somos justos. Agora, por causa dessa perfeição, podemos lavar as mãos? É lógico que não. Não tem cabimento. É óbvio que se nós entendemos que no reino de Deus só uma perfeita justiça entra, isso não pode envolver o desprezo à lei. Assim como é óbvio que essa justiça foi conquistada e está baseada na justiça de outro, não na nossa. A crítica de Jesus não diz respeito ao fato de que eles não eram bons. A crítica de Jesus se dá ao fato de que eles não eram bons o suficiente. Esse é o ponto. Eles não eram bons o suficiente. O cristão deve obedecer à lei na dependência da graça. E aí eu encerro, antes das aplicações, com um texto de um teólogo que diz o seguinte: desta forma,
longe de se caracterizar como ausência da lei, a vida cristã é vivida sob a lei de Deus, levada à sua mais alta expressão na pessoa do Messias. Essa é a nova vida de fé, vivida pela graça de Deus e pelo poder do seu Espírito. Vida essa que é a própria do reino dos céus. Temos, senhores, vivido esta vida? Temos vivido desta maneira? Essa tem sido a nossa prática? Essa tem sido a nossa crença? Esse tem sido o nosso ensino? Terceiro ponto: como aplicar tal doutrina no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, sempre nosso paradigma, Jesus Cristo. Jesus, ele nasceu sob a lei e cumpriu a lei plenamente. Ele afirmou de forma evidente qual era a sua atitude diante da lei e qual deveria ser a atitude dos seus discípulos. No seu caso, era cumprimento. No nosso caso, obediência. Nada passaria sem ser cumprido, nem o menor dos mandamentos, nem um pingo no i. Nada poderia ser ignorado, nem ensinado. Tinha de ser obedecido e ser ensinado. E aí nós devemos nos perguntar: nós somos seus discípulos? Nós somos obedientes? Nós somos bem-aventurados? Por um acaso nós achamos que somos superiores a Cristo? Achamos que somos isentos da lei de Deus? Que o Senhor nos conceda misericórdia. Segunda aplicação: a doutrina sobre a vigência da lei, ela exige sobretudo prática. Fazer e ensinar formam uma unidade indissolúvel. Não adianta só fazer e não ensinar, não adianta só ensinar e não fazer. Não tem como separar. Há que se submeter-se pessoalmente à lei de Deus e igualmente há de se ensinar os homens a se submeter a ela. A grandeza no reino dos céus, ela é definida por aqueles que se submetem amorosamente à lei e que desta forma ensinam aos homens este padrão. Aqueles que relaxam, aqueles que desprezam a lei e aqueles que assim ensinam serão considerados por Deus os menores, os mínimos. Serão chamados por Deus os menores, e assim serão. E agora presta atenção nisso. Alguns teólogos, eles seguem a interpretação de Agostinho e afirmam que grande e pequeno aqui não expressam a ideia de hierarquia no reino. O grande no reino e o pequeno no reino. O reino do Senhor é sobre tudo. O Senhor reina inclusive sobre o inferno. Não há 1 centímetro do universo que ele não seja rei e senhor. Eles defendem que essas expressões são expressões judaicas que designam a expulsão, a exclusão, ou a participação do reino dos céus. O pequeno, o menor, não é que ele vai ser o menor no reino, é que ele não está no reino. E não é à toa que no verso 20 nós vemos que de maneira alguma, de maneira alguma entrareis. E aí nós temos que perguntar: praticamos e ensinamos, ou nós desprezamos e ensinamos o desprezo à lei? Quão conservadores devemos ser da vontade revelada do nosso Pai, diz Spurgeon. Terceira aplicação: responsabilidade daqueles que ensinam. E aqueles que ensinam não são apenas os pastores, não são apenas os presbíteros, não são apenas os professores de escola bíblica, mas todo aquele pai de família tem responsabilidade de ensinar o seu filho. Todo homem tem responsabilidade de ensinar a sua esposa. Nada torna os ministros mais desprezíveis e indignos do que corromper a lei, diz o puritano Matthew Henry a partir de Malaquias 2. Aqueles que atenuam e incentivam o pecado, discordando e desprezando a severidade da religião, como da devoção, são uma contaminação da igreja. Ai de nós! Quarta aplicação: desprezo à lei na prática e ensino.
É muito simples, senhores, desenvolver uma doutrina da impossibilidade de cumprimento da lei e igualmente relaxar. Nós ensinamos isso. Isso é a Bíblia. Quem pode cumprir a lei perfeitamente? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Quem que cumpriu a lei perfeitamente? Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu sou salvo por graça e eu não posso cumprir a lei, deixa a vida me levar. Mas não é assim, senhores. A lei é a medida eterna de Deus para o que é certo e o que é errado. A medida eterna de Deus. Pela lei, o Espírito Santo leva o pecador à cruz de Cristo para ser salvo. E pela lei, o Espírito Santo continua agora nos santificando e nos levando constantemente à cruz de Cristo para perdão dos nossos pecados. É isso que nós fazemos, renovando a aliança constantemente. A justiça reclamada pela lei, ela já existe. A sua exigência foi satisfeita pela justiça perfeita de Cristo, que foi à cruz por causa da lei. Cristo, senhores, deixou a lei agora como norma, como um guia, para que o seu povo possa ter uma vida santa, guiada pela palavra de Deus. Opiniões e observações corruptas já são um mal, e elas pioram quando são ensinados. Praticamos e ensinamos o correto? E meu último ponto de aplicação: o Evangelho, senhores. O Evangelho não rebaixou o padrão da santidade exigido por Deus. O Evangelho não é uma segunda chance à lei quebrada. O Evangelho é a lei cumprida em Cristo. O Evangelho ele não rebaixa o padrão de Deus. Como a gente falou semana passada, não houve nada na história da redenção humana. Não houve nada que Cristo fizesse que tornasse aquilo que era odioso aos olhos de Deus no Antigo Testamento e que agora fosse bonitinho. A Trindade, ela nos deu a lei, e nos deu a lei como um padrão de santidade. E o próprio Filho de Deus nasceu sob a lei e guardou a lei perfeitamente. Nela a lei se cumpriu e ele ensinou. E ele ensinou o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De que maneira? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós não podemos nem entrar no reino, nem começar a ser do Senhor, sem ir além de onde estão os religiosos do nosso mundo. Isso é o que o Spurgeon pregou uma vez. O crente que se satisfaz com um baixo padrão de santidade pessoal, ele ainda tem muito que aprender. Talvez ele ainda tenha que se arrepender para se tornar crente. Deus exige perfeição, perfeição essa que só Cristo alcançou. Nós devemos nos esforçar para cumprir uma lei já perfeitamente cumprida, aonde não há mais condenação, mas aonde há ainda santificação. Como Pedro lembrou, citando Levítico e citando Mateus, dizendo: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Aquele que nos chamou, ele é santo. No reino não entra rebeldia, mas entra obediência. No reino não entra novidade, mas entra conservação. Ele não somente exige de nós santidade, reverência, integridade e pureza, mas ele opera todas essas coisas em nossos corações e em nossas vidas. Que glorioso, é uma boa nova. A lei pode ser cumprida e ela foi cumprida em Cristo. Nós cumprimos, obedecemos uma lei perfeitamente cumprida. O Evangelho, a graça, não nos dão liberdade para pecar, não nos dão liberdade para desprezar a lei, mas antes produzem em nós santidade e liberdade para obedecer a lei que foi inscrita nos nossos corações e nas nossas mentes, que foram regenerados pelo nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos pedir misericórdia. Curva a sua cabeça.
Concede, Senhor, nosso Deus, misericórdia às nossas vidas. Senhor, como nós não entendemos a Tua lei, como desprezamos a Tua lei, como desprezamos o Teu Evangelho, como desprezamos a palavra de Deus como um todo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que nós transgridamos, nem que nós possamos ensinar contrário à Tua lei. Longe de nós, Senhor. Tira-nos deste mundo antes que nós possamos fazer algo desse nível. Perdoa pelo aquilo que nós já fizemos. Perdoa por não confiar no pleno cumprimento da lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão por não crer na Tua palavra que nos diz que somos libertos do pecado e livres para a obediência e capacitados para a obediência. Perdão porque nós nos escondemos atrás dos nossos pecados, da nossa natureza caída, e não buscamos a santificação. Muitas vezes não ansiamos a Tua lei cumprida, nem ensinada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pois muitas vezes nós nos portamos como crianças indolentes diante do Teu Evangelho, separando, pegando só o que quer, desprezando. Tem misericórdia de nós e concede, através do Teu Santo Espírito, a graça, o dom, o desejo de nos esforçarmos a obedecer à Tua lei, que é pura, santa e espiritual. E nunca permita, Senhor, que nós depositemos a nossa confiança no nosso cumprimento da lei, mas sempre em Cristo Jesus, que cumpriu em nosso lugar plenamente e levou aquilo que nos condenava, de tal modo que hoje nós somos Teus filhos. Pedimos essas coisas e Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.